Na década de 1960, quando havia debates acalorados sobre alimentação, nutricionistas de Harvard publicaram em uma das maiores revistas médicas 2 estudos que minimizavam o papel do açúcar no desenvolvimento da doença coronariana. No entanto, existem documentos que indicam que o grupo comercial Indústria do Açúcar iniciou e financiou essa pesquisa, revisou os rascunhos e estabeleceu como objetivo proteger a todo custo a reputação do açúcar perante a opinião pública. Essa descoberta publicada na revista foi feita pela doutora Christine Cairns. Ela mudou de carreira de dentista para pesquisadora e encontrou rastros da indústria do açúcar enquanto vasculhava caixas de cartas no porão do laboratório de Harvard. Em seu trabalho, ela detalha a história de como 2 famosos nutricionistas de Harvard, Dr. Frederick Stare e Mark Hexted, já falecidos, colaboraram de perto com o grupo comercial. A Fundação de Pesquisa do Açúcar, que tentava influenciar a opinião pública sobre o papel do açúcar. O surgimento da doença fez com que o grupo comercial persuadisse Mark Hexted, professor de nutrição na Escola de Saúde Pública de Harvard, a escrever uma revisão rejeitando as conclusões de pesquisas iniciais que ligavam a sacarose à doença cardíaca isquêmica. O grupo pagou uma quantia equivalente a $48 mil de hoje. Mark Hexted e seu colega não divulgaram a fonte de financiamento. Mark Hexted e John Easter desmontaram completamente as pesquisas que criticavam o açúcar e concluíram que, para prevenir doenças, era necessário mudar apenas o consumo de gorduras e colesterol na dieta. Essas revisões foram publicadas em 1967 na revista New England Journal of Medicine, cujas regras na época não exigiam que os cientistas revelassem possíveis conflitos de interesse. Naquela época, os pesquisadores discutiam qual dos alimentos, o açúcar ou as gorduras, era o responsável pelas mortes de muitos americanos, especialmente homens, por doença coronariana, o acúmulo de placas nas artérias do coração. Cairns diz que o trabalho que o grupo comercial posteriormente citou em folhetos destinados a reguladores ajudou a aumentar a participação do açúcar no mercado ao convencer os americanos dos benefícios de uma dieta com baixo teor de gordura. Cairns chama esses documentos, guardados em seu escritório, de papéis do açúcar. Quase 50 anos depois, alguns nutricionistas consideram o açúcar um dos fatores de risco para doenças cardíacas, embora não haja consenso entre eles. 2 grandes estudos, publicados em uma revista influente, ajudaram a deslocar o foco das discussões do açúcar para as gorduras, diz Stanton Glantz, coautor de Cairns e seu orientador. Isso adiou a formação de um consenso científico sobre o açúcar e as doenças cardíacas por décadas. Marion Nestle, nutricionista da Universidade de Nova York, que não participou do estudo, diz que ainda não foi convencida pelos argumentos daqueles que consideram o açúcar um veneno. A quantidade total de calorias consumidas por uma pessoa pode ser mais importante, mas ela chamou a descoberta de arma fumegante, um raro exemplo de prova irrefutável de manipulação pela indústria alimentícia na ciência. A ciência não deveria agir assim, escreveu ela em um comentário. É verdade que as empresas de alimentos tentam manipular pesquisas propositalmente a seu favor? Sim, é verdade, e esse processo continua, acrescentou ela, observando que a Coca-Cola e os fabricantes de doces tentaram recentemente influenciar pesquisas em nutrição. Em sua declaração, o Grupo de Comércio do Açúcar afirma que esse estudo está sendo criticado injustamente. Reconhecemos que a Fundação de Pesquisa do Açúcar deveria ter agido com mais transparência em seu trabalho com pesquisas, escreve o grupo, atualmente conhecido como Associação do Açúcar. Mas é muito difícil para nós comentar sobre eventos que aconteceram há 60 anos e sobre documentos que nunca vimos. O grupo afirma que o açúcar não é o único fator no desenvolvimento de doenças cardíacas. Estamos desapontados que uma revista do nível da JAMA use artigos com manchetes sensacionalistas para refutar pesquisas científicas de qualidade. Cairns, uma mulher frágil e quieta, que frequentemente fica vermelha ao conversar, não serve para o papel de cruzada na luta contra a indústria do açúcar. Ela estudava para ser dentista e contou como ficou chocada quando, em 2007, numa conferência de dentistas, um palestrante falando sobre diabetes afirmou que não existiam evidências ligando o açúcar a doenças crônicas.
Ela se demitiu e se dedicou a revelar documentos que mostram a influência da indústria do açúcar sobre a opinião pública e a ciência. Agora ela já conseguiu reunir 2.000 páginas de documentação interna. Ela guarda esses documentos em 2 armários à prova de fogo no trabalho, junto com fotos de dentes deteriorados e caixas de doces, Cocoa Pebbles e Cinnamon Toast Crunch. O trabalho anterior dela mostrou como a indústria do açúcar influenciou o programa governamental de pesquisas odontológicas para que, ao invés de pesquisar os benefícios da redução do consumo de açúcar, buscassem remédios para a cárie. Para sua nova pesquisa, Kearns, em 2011, viajou para Boston e passou vários dias na biblioteca Countway da Escola de Medicina de Harvard, vasculhando caixas com cartas deixadas lá. Hexted, segundo Nestlé, era um herói entre os nutricionistas. Ele ajudou a criar o rascunho dos Objetivos Dietéticos dos Estados Unidos da América, um relatório para o Senado de 1977 que abriu caminho para as primeiras diretrizes dietéticas do país. Ele supervisionava o Departamento de Nutrição no Ministério da Agricultura. Ao revisar suas cartas, Kearns ficou chocada com o nível de colaboração dele com a indústria do açúcar. Ela descobriu que isso aconteceu na década de 1950. A Fundação de Pesquisa do Açúcar definiu uma estratégia para aumentar a participação do açúcar no mercado, incentivando os americanos a adotarem uma dieta com baixo teor de gordura, baseada em pesquisas que culpavam a gordura e o colesterol pela pressão alta e problemas cardíacos. Tudo isso foi descrito em um discurso de 1954 feito pelo presidente do grupo comercial. John Higson, vice-presidente da fundação e diretor de pesquisa, supervisionava com cuidado a pesquisa sobre nutrição. Em um memorando interno de 1964 encontrado por Kearns, ele sugeriu ao grupo lançar uma grande campanha para combater a atitude negativa em relação ao açúcar, em parte financiando suas próprias pesquisas destinadas a refutar nossos difamadores. Higson contratou Stir, presidente do Departamento de Nutrição da Escola de Medicina de Harvard, para que ele se juntasse à comissão de especialistas da fundação. Em julho de 1965, logo após a publicação de artigos que ligavam o açúcar comum à doença coronariana, publicados na revista Analistas de Medicina Interna, ele pediu ajuda a Hexted. Higson combinou pagar pelos serviços de Hexted e McGandy $6.500, o que, ajustado pela inflação, hoje equivale a $48 mil. Os serviços incluíam a redação de um artigo de revisão de vários estudos que descreviam uma certa ameaça ao metabolismo presente na sacarose. Quando o trabalho foi publicado no ano seguinte, os autores mencionaram que ele recebeu financiamento de outros patrocinadores, mas não revelaram nada. A Fundação de Pesquisas do Açúcar. Os resumos de Hexted abrangiam uma ampla gama de pesquisas. Ele refutou estudos que apontavam o açúcar como causa de doença coronariana. Ele só via mérito nos estudos que culpavam as gorduras e o colesterol por tudo. Pelas cartas fica claro como a indústria do açúcar recorria a manobras complexas para mudar a opinião pública, diz ele. Eles monitoravam cuidadosamente as pesquisas e escolhiam a dedo quais cientistas procurar, e no final conseguiram tudo o que queriam, diz Glantz. Esse material, retirado de um site americano, é bastante controverso. A administração supranacional está interessada na redução da população do planeta. É por isso que as corporações agem de forma desumana em relação às pessoas, cometendo todos os tipos de crimes, inclusive organizando guerras. E não é nada surpreendente que todas essas pesquisas sejam falsificadas. Assim como as pesquisas sobre o açúcar, também há pesquisas sobre outros tipos de produtos tóxicos, que estão substituindo sistematicamente aqueles que trazem saúde ao organismo, em vez de tirá-la. A estrutura dos dentes, do intestino e outros sinais nos mostram que o ser humano não é carnívoro nem herbívoro, mas sim frugívoro. Cereais e raízes também não são alimentos naturais para ele, salvo raras exceções. Tudo o que o ser humano consome hoje, o organismo tenta converter nos açúcares de que ele precisa. O que não pode ser assimilado, ele elimina do corpo. Porém, por diversas razões, não consegue fazer isso por completo. Como resultado, a pessoa acaba adquirindo várias doenças. Ou seja, em primeiro lugar, o açúcar extraído da beterraba não é uma substância que o organismo possa assimilar completamente. E também porque a beterraba, para o ser humano, é uma raiz tóxica. Estruturalmente, energeticamente ou de outra forma, ele vai introduzir essa informação no organismo.
Por exemplo, o açúcar extraído da cana-de-açúcar ou de frutas maduras será benéfico para o organismo, mas ele não está disponível para venda ou custa muito caro. E mesmo que você encontre, provavelmente será substituído por um análogo sintético. Em segundo lugar, o açúcar, assim como muitos outros produtos tóxicos, possui efeito narcótico. É por esse princípio que a dieta das pessoas é formada dentro da civilização moderna pelo controle global. Por esse motivo, é muito difícil parar de consumir açúcar, assim como trigo, carne, temperos picantes, álcool e outros alimentos que, por assim dizer, contêm substâncias narcóticas. E em terceiro lugar, esse açúcar é muito apreciado pelos fungos, bactérias e outros organismos parasitas que vivem no corpo humano. Assista a playlist Hydra no canal. No final das contas, ocupando seu próprio nicho, eles formam uma dieta adequada para eles, fazendo com que a pessoa desenvolva um vício por certos tipos de alimentos que não são naturais para o ser humano. E se a eliminação de toxinas ou substâncias nocivas pode ser feita com jejuns regulares ou dietas, combater os fungos é quase impossível. Eles atacam a pele, invadem progressivamente todos os órgãos internos, consomem os recursos vitais e, no final das contas, levam à morte prematura. Por isso, observamos uma redução progressiva da expectativa de vida e um aumento de várias doenças incuráveis e fatais. Portanto, o tratamento de qualquer doença patológica ou fatal deveria começar com a eliminação completa do consumo dos produtos mencionados acima.